Presidente, a oposição e setores da sua base de apoio, sobretudo do PMDB, estão falando em criar uma nova CPI da Petrobras. A senhora acha isso necessário, já que há duas CPIs hoje, há uma investigação no Supremo e na Justiça do Paraná, ou isso é uma chantagem de setores da base do governo? Ô Kennedy, eu acredito que tudo que for investigação da Petrobras pode ser feita. Não, o governo não vai criar nenhum obstáculo a isso. Agora, eu acho que tem uma investigação, que é essa que é importante, a investigação que está sendo desenvolvida pelo, obviamente, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Supremo, que é essa que ensejou a delação premiada. Então faz sentido ter uma CPI, presidente? Eu acho que não há nenhum obstáculo que tenha. A senhora não colocará obstáculo? Não colocarei. Na realidade, senhor presidente, quero primeiro aqui reafirmar que é prerrogativa do Congresso Nacional, do Senado da República, fazer uma comissão parlamentar de inquérito. O que esse Senado, o que o Congresso precisa ter é uma grande responsabilidade e não deixar-se usar como um instrumento de política eleitoral. Sim, eu afirmo aqui novamente que a convocação, a assinatura dessa CPI, o requerimento que vai ser colocado à mesa solicitando a abertura de uma CPI, serve sim a propósitos políticos e eleitorais. Tanto a presidenta Dilma como a presidenta Graça têm muita coerência. Aliás, esse caso foi exatamente cobrado pela presidenta Dilma em 2008. Por diversas vezes falei aqui, meus companheiros também falaram, que está sendo investigado, está sendo acompanhado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, por órgãos de controle, para que as coisas fiquem esclarecidas. Portanto, temos sim direito de questionar e de dizer, sim, essa CPI feita em ano eleitoral é uma CPI que tem este caráter, um caráter político-eleitoral. Eu lamento muito e espero que o Senado da República, respeitando a sua história, a sua grandeza, não se deixe usar como instrumento de política eleitoral. Artigo 14, senhor presidente. Vossa Excelência. Foi citado. Lamento, senador Mário Couto, mas o artigo 14 acaba de atropelar a Vossa Excelência. Eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência, que eu estou escrito após ela. Claro. Eu serei bastante breve, agradeço a Vossa Excelência, presidente Inácio, e com enorme respeito à senadora Gleisi. Olha, eu não consigo compreender tamanha preocupação por parte da senadora. Ela própria disse aqui que o Ministério Público investiga, a Procuradoria, portanto, investiga a Polícia Federal, o Tribunal de Contas, e quero tranquilizar a ilustre senadora. Nenhuma dessas investigações será comprometida. Ao contrário, elas continuarão ocorrendo. O Senado da República está fazendo aqui o que deve fazer. Porque o que eu percebo de forma muito clara em todas as argumentações dos ilustres líderes do Partido dos Trabalhadores, não há nenhuma argumentação concreta e consistente para dizer não ocorreu nada disso, não houve prejuízo, ou então, olha, quando nós soubemos do prejuízo lá atrás, tomamos todas as providências para mandar investigar, para afastar do serviço público aqueles que cometeram atos inadequados, segundo a nota da Presidência da República. Nada, absolutamente nenhuma argumentação sobre o fato. Uns dizem, inconveniência em ano eleitoral. Será que o ano eleitoral deveria ser o ano da anistia? Olha, em ano eleitoral pode-se tudo? Não acredito. Ouvi hoje algumas lideranças do PT dizendo, olha, é muito perigoso uma CPI com a Petrobras, porque a Petrobras tem ação em bolsas. Aqueles mesmos que apoiam essa gestão temerária da Petrobras, que fez com que 200 bilhões de reais fossem perdidos. Uma gestão temerária, senhor presidente. Vossa Excelência vai se lembrar, como brasileiro que acompanha, inclusive, a Petrobras de perto, já participei de debates com Vossa Excelência sobre o tema. Vossa Excelência se lembrará que no ano de 2008, o governo fez uma ofensiva muito forte, inclusive o próprio presidente da República, conclamando, instando os servidores brasileiros, os trabalhadores, a aplicarem o seu fundo de garantia na Petrobras.
O texto sancionado pelo presidente Lula nesta quarta-feira permite ainda que 30% do saldo do Fundo de Garantia seja utilizado para a compra de ações da Petrobras. O cidadão brasileiro que colocou R$100, senhor presidente, da sua poupança, das suas economias em ação da Petrobras, tem hoje R$37. Isso é natural? Dá para aceitar que uma refinaria orçada em 2,5 bilhões de dólares em parceria com uma empresa venezuelana já tenha custado aos cofres da Petrobras 18 bilhões de reais? E sabe por quê, senhor presidente? E sobre esse tema não ouço absolutamente nenhuma contestação da situação, porque ela foi planejada para refinar o petróleo pesado da Venezuela. Não sei se isso foi feito num aperto de mão, num tapinha nas costas, num converscote entre os então presidentes da Venezuela e do Brasil. Como uma empresa como a Petrobras é levada a fazer um entendimento que gera no seu caixa um prejuízo tão grande como esse? Já não falo apenas de Pasadena, onde a empresa venezuelana sai do negócio e não tem que arcar com nenhum recurso, não tem que arcar com qualquer responsabilidade por ter abandonado o projeto. Onde é que está a responsabilidade, seja do Conselho de Administração, da diretoria, que não estabeleceu ali uma salvaguarda no momento em que o planejamento foi feito conjuntamente? A planta foi feita para atender ao refino do petróleo venezuelano, a Venezuela sai e, mais uma vez, a Petrobras arca com prejuízo. Não vou falar aqui de Comperj, de outras denúncias, mas o que eu posso garantir, falei agora há pouco, volto a dizer, à senadora Gleisi, aos ilustres líderes do PT, que tenham muita tranquilidade e fiquem absolutamente serenos na discussão desse tema. Todos nós somos brasileiros, não acredito que nenhuma das senhoras ou dos senhores senadores queira aqui a falência absoluta ou a fragilização definitiva da Petrobras. Talvez essa CPI seja o início do processo de resgate de uma empresa que não foi construída num governo. Ao contrário, vem se fragilizando num governo como jamais ocorreu em qualquer outro momento da nossa história. O que nós queremos é, com transparência, com as responsabilidades atribuídas àqueles que têm responsabilidade, permitir que a Petrobras volte a ser respeitada, não apenas pelos brasileiros, mas volte a ser respeitada no mundo. Deixamos de ser a maior petroleira da região, perdemos para a colombiana, deixamos de ser a 12ª maior empresa do mundo, somos a 120ª empresa mais valiosa do mundo. E onde nós vamos parar? A Eletrobras está no mesmo caminho, senhor presidente. É preciso um basta, já deu. Ninguém aguenta mais esse tipo de administração que terceiriza a responsabilidade, onde as pessoas não têm coragem de fazer a sua meia-culpa. Olha, errei sim, me enganei, peço desculpas aos brasileiros por ter me enganado. Não, é sempre passando para frente, é sempre achando que o escândalo de amanhã vai fazer com que o escândalo de hoje seja esquecido. O nosso papel, como representante da sociedade brasileira, da federação e da população brasileira, é não permitir que essa gestão temerária que já aniquilou patrimônios extraordinários da população brasileira não venha aniquilar definitivamente o próprio Brasil. Senador Aécio Neves, vou voltar a fazer minha pergunta. O senhor vai defender senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Da Alves do uma questão de ordem, metrô em São Paulo. Senadora Gleisi, vamos... Uma questão de ordem, senadora Gleisi, eu vou responder a senadora Gleisi com muita alegria. Finish her! O próximo orador é o senador Mário. Para que não fique sem resposta, eu quero apenas esclarecer a senadora Gleisi, talvez por ter chegado há tão pouco tempo ao Senado Federal, ela não conhece a minha trajetória. Senadora, fui deputado federal por 4 mandatos, fui presidente da Câmara dos Deputados, governador de Minas por 2 mandatos, hoje sou senador da República. Quem sabe se eu for deputado estadual por São Paulo algum dia, eu possa responder a sua pergunta. Fatality! Vocês têm uma praxe, vocês engavetam, esconde debaixo do tapete.